Em agosto de 1862, o presidente dos Estados Unidos escreveu numa carta pública: "Se eu pudesse salvar a União sem libertar nenhum escravo, eu o faria." O autor dessa frase foi Abraham Lincoln, o homem que a história consagrou como o grande emancipador. E quando ele escreveu isso, o rascunho da abolição já estava guardado na gaveta dele havia um mês. Essa é a história de como uma decisão militar virou o maior símbolo moral do século XIX e de como o timing, não a convicção, fez a diferença. Novembro de 1860. Lincoln, um advogado do interior de Illinois, é eleito presidente com apenas 39,7% dos votos populares, sem vencer em um único estado do Sul. Antes mesmo de ele tomar posse, os estados sulistas começam a se separar do país para proteger a economia escravocrata deles. Em fevereiro de 1861, Jefferson Davis, um ex-senador do Mississippi, é empossado presidente dos Estados Confederados da América. Quando Lincoln finalmente assume, em 4 de março, ele herda um país já partido ao meio, e no primeiro dia de governo, uma bomba na mesa. Uma carta do Major Anderson, comandante de Fort Sumter, um forte federal cercado por território rebelde na Carolina do Sul, avisando que os suprimentos acabariam em 6 semanas. As opções pareciam duas, e as duas eram péssimas. Evacuar o forte significava reconhecer na prática que a Confederação existia. Mandar tropas significava começar uma guerra como agressor. O general mais respeitado do país, Winfield Scott, recomendou evacuar. Quase todo o gabinete hesitou. Lincoln escolheu uma terceira via. Em 6 de abril, notificou o governador da Carolina do Sul. Enviaria apenas comida ao forte, sem armas, sem soldados, só provisões. Com isso, ele jogou o dilema no colo de Jefferson Davis. Ou os confederados deixavam o forte ser reabastecido, ou atirariam num barco de mantimentos na frente do mundo inteiro. O próprio secretário de Estado confederado, Robert Toombs, enxergou a armadilha e avisou: "Isso nos coloca no erro. É fatal." Os confederados atiraram assim mesmo. Às 4 da manhã de 12 de abril de 1861, os canhões abriram fogo contra Fort Sumter. Lincoln conseguiu exatamente o que precisava: o norte inteiro unido contra o agressor. 3 dias depois, convocou 75 mil milicianos. A guerra que começou ali não era para Lincoln uma guerra contra a escravidão. Era uma guerra para manter o país inteiro. Ele repetiu isso publicamente durante mais de um ano. Mas em julho de 1862, numa carruagem voltando de um funeral, ele apresentou aos secretários Seward e Wells uma ideia que os deixou sem palavras: emancipar os escravos dos estados rebeldes. Não por idealismo, por cálculo. A escravidão era a mão de obra que sustentava o exército confederado. Libertar os escravos do inimigo era enfraquecer o inimigo. Como o próprio Lincoln disse, segundo as notas de Wells: devemos libertar os escravos ou nós mesmos seremos subjugados. Quando ele leu o rascunho ao gabinete, em 22 de julho, Seward, o secretário de Estado, deu o conselho que definiu tudo. Com a União perdendo batalhas, anunciar aquilo agora pareceria desespero. Uma proclamação dessas deveria ser carregada nas baionetas de um exército que avança, não arrastada na poeira atrás de um que recua. Lincoln guardou o papel na gaveta, e foi nesse intervalo que escreveu a famosa carta dizendo que seu objetivo era salvar a União, não acabar com a escravidão, mensagem calculada para o público moderado, enquanto o passo radical esperava a hora certa. A hora chegou, em 17 de setembro de 1862, na Batalha de Antietam, cerca de 23 mil baixas em um único dia, o mais sangrento da história militar americana. O exército confederado recuou. 5 dias depois, Lincoln emitiu a proclamação preliminar. Em 1º de janeiro de 1863, a proclamação de emancipação entrou em vigor, declarando livres entre 3,1 e 3,5 milhões de escravizados nos estados rebeldes. Ao assinar, Lincoln disse: "Eu nunca em minha vida senti mais certeza de que estava fazendo a coisa certa." Cerca de 180 mil soldados negros entraram no exército da União, e o próprio Lincoln reconheceria depois que, sem eles, a guerra não teria sido vencida. Mas essa história tem sombras, e elas importam. A proclamação deliberadamente não libertou os cerca de 750 mil escravizados dos estados leais à União. Eles só seriam livres
com a 13ª Emenda, em 1865. Lincoln apoiou até 1864 planos de enviar ex-escravos para colônias no Caribe e na África, com $600 mil aprovados pelo Congresso. Um experimento no Haiti terminou em desastre humanitário. E ele suspendeu o habeas corpus sem autorização do Congresso, prendendo gente sem julgamento, e ignorou a Suprema Corte quando ela declarou isso inconstitucional. Lincoln não era um santo abolicionista, era um pragmático que adaptou a missão conforme a guerra exigia. O desfecho, em números: a guerra custou entre 620 mil e 750 mil mortos, dependendo da estimativa. Mas o país que Lincoln se recusou a deixar partir ao meio se tornou, poucas décadas depois, a maior economia do planeta, posição que mantém até hoje, com um PIB na casa das dezenas de trilhões de dólares, lar das empresas mais valiosas do mundo. E o rosto do advogado eleito com menos de 40% dos votos está estampado na nota de $5 e esculpido em pedra no Monte Rushmore. A lição é dupla. Primeiro, quando a crise só oferece duas opções ruins, procure a terceira que force o adversário a errar. Segundo, anunciar uma decisão de posição de fraqueza é desespero. A mesma decisão de posição de força é história. Lincoln não mudou o papel na gaveta, mudou o momento de tirá-lo dela. Se você gosta de entender as decisões por trás das grandes histórias, se inscreve no canal, tem muito mais vindo por aí.